Fala gurizada, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as leituras dos linebackers, voltados às situações de gap, gap aberto e gap fechado, identificação do movimento da DL dentro de uma jogada, tá? Para exemplificar, né, o que eu estou falando aqui, a gente vai mostrar uma situação de corrida por zona, né, do ataque, nesse caso aqui uma zona para a esquerda, então a gente vai ver todo esse movimento, tanto dos tight ends quanto da linha ofensiva, todos bloqueando para a esquerda, né, direcionando a corrida para cá. Quando a gente olha para o lado defensivo, nós vemos essa responsabilidade aqui de gap inicial, né, que nos indica pelo alinhamento. Bom, a gente vai ter um nose tackle que está jogando cara a cara com o center, né? Então aqui inicialmente ele aparenta trabalhar os dois gaps aqui, né? Então ele vai trabalhar muito o estímulo-resposta conforme o conceito do ataque, conforme a movimentação do center, mas para snap a gente consegue identificar, né, a possibilidade desse cara estar jogando dois gaps. Com esse cara fazendo isso, a gente vai ter, né, abertos, né, vamos trabalhar com cores aqui para facilitar, para uma possível penetração dos linebackers, o gap A, tanto de um lado quanto do outro, né, e aqui o gap entre um tight end e o offensive tackle. E a gente tem dois linebackers, então esses linebackers podem preencher esses três espaços aqui. Tá? Então, vamos pensando numa corrida por zona, né, se ela for para a esquerda, como nesse exemplo, possivelmente esses dois gaps aqui sejam alvos de ataque dos linebackers, né, para tentar conter essa corrida na linha de scrimmage ou até mesmo um tackle for loss. Se fosse para a direita, né, possivelmente a gente ia ver esse linebacker tentando invadir por esse gap aqui, né, e esse outro linebacker tentando invadir por esse outro gap. Bom, o que acontece aqui? Qual que é a ideia da gente trabalhar nessa jogada? Né? Nós vamos observar durante o vídeo que esse jogador ele tenta agredir esse gap, mas ele perde o seu espaço. Né? Então o OL consegue ganhar o bloqueio, né, e liberar esse gap. Naturalmente o running back direcionaria essa corrida para cá. Né? Se a gente usar por padrão entrar sempre em downhill no gap aberto, esse gap estaria aberto e possivelmente essa corrida acabaria sendo um touchdown ou praticamente um avanço que deixaria o ataque numa situação muito confortável. Né? Então o que acontece? O linebacker ele precisa entender os estímulos, identificar o conceito que o ataque está empregando na jogada e ler também a movimentação da sua linha defensiva. Tá? A gente vai observar quando eu soltar o vídeo aqui, né, como o L ganha o bloqueio, esse jogador fica por dentro, o linebacker aproxima da linha de scrimmage e consegue trabalhar lateralmente, tá? E infiltrar no gap que o defensive lineman perdeu. Por que ele faz isso? Porque ele consegue fazer o diagnóstico rápido da jogada, identificar a movimentação da sua defesa, jogar o conceito de zone, sabendo que a corrida começa com leitura de fora para dentro, né? Como o edge rusher ganha o gap, o próximo perde, então ele vem e ocupa esse espaço. Tudo fazendo uma leitura das costas do jogador da sua linha defensiva. Vamos rodar aqui no vídeo para facilitar um pouco. Né? Observem como o jogador de linha defensiva perde o gap, tá? Ele entra mal. O linebacker aproxima em direção ao gap aberto para fazer uma penetração em downhill e tentar um tackle for loss, mas ele identifica que o OL consegue ganhar o bloqueio do jogador de linha defensiva. Então ele aproxima, né, e faz um movimento lateral nas costas do jogador de linha defensiva e preenche o próximo gap. E aí ele consegue tapar o espaço. Vejam que se esse cara entra em downhill naquele gap, o running back possivelmente tinha entrado. Né? Aqui é um jogador que está acompanhando o motion, então ele cruza. Né? Então, naturalmente, seria um touchdown do ataque se esse jogador não tivesse feito esse movimento lateral e chegado para conter, né, a corrida aqui. Tá? Então, ele consegue chegar e fazer o tackle porque ele faz a identificação da jogada. Vamos ver esse vídeo em câmera normal, tá? Para a gente entender esse movimento. Observem como ele aproxima em direção ao gap aberto para fazer essa penetração em downhill, identifica que o seu companheiro acaba perdendo o gap e escala, né, a linha ofensiva, né, trabalhando sempre o movimento lateral, né, com os pés paralelos à linha de scrimmage, trabalha muito bem o shuffle, né, que é uma técnica que eu sempre falo nos meus vídeos, que possivelmente seja a técnica mais importante para qualquer linebacker, tá? Porque o linebacker precisa se movimentar paralelo à linha de scrimmage. É exatamente aqui o que o linebacker acaba fazendo. Ele aproxima, movimenta o seu quadril de maneira lateral, sempre com o pé de level baixo. Isso é um ponto bastante interessante da gente destacar, né?
consegue identificar os gaps, né, faz a leitura do gap aberto e do gap fechado, tá? E consegue fazer um bom tackle aqui e salvar essa jogada, tá? O que eu quero destacar? Né? A gente precisa ser rápido, a gente precisa ser agressivo na linha de scrimmage, mas nós precisamos, como linebacker, ter a consciência, né, de fazer as leituras corretas, né, e não deixar o nosso instinto, muitas vezes agressivo, nos comprometer dentro de alguns conceitos, tá? Aqui claramente o ataque está fazendo uma corrida por zona, está tentando direcionar essa corrida por fora, né? Então a gente precisa entender o movimento da nossa linha defensiva também, né, para poder cobrir essas situações, esses espaços que se abrem. Por isso que eu comentei lá no início do vídeo, né, que a ideia é que a gente falar sobre gap aberto e gap fechado. Inicialmente o gap A é o gap aberto, onde ele consegue penetrar e agredir a linha de scrimmage. Né? No momento do snap que acontecem os bloqueios, né, esse gap se fecha e o gap que se abre é o gap B, é o gap entre o guard e o tackle, e é o gap que ele consegue identificar e aí sim infiltrar, né, e fazer um tackle, aqui acaba sendo até um tackle for loss, né, e providencial, né, porque por conta do movimento de motion, né, o ataque acaba tirando um defensive back e naturalmente seria um touchdown aqui, tá bem?